Quem achar Amós 8, 9, pode ler para nós aí. Amós, verso 8, capítulo 8, versículo 9. Sim, Leninha. Deve. Então, quer dizer, essas movimentações cósmicas, que Deus está dominando aquilo ali também, é uma linguagem para mostrar o que ele está querendo apresentar a respeito daquela situação, daquela circunstância. Ezequiel, capítulo 32. Quem não leu aí? Lê para nós aí. Ezequiel 32, 7 e 8. Pode ler, Leninha. Então a gente vai notando, vai percebendo que essa linguagem é para apresentar uma situação tremenda, crítica do que está se passando e que Deus está trazendo juízo. Por isso que ele vai dizer, eu tenho que abreviar aqueles dias, senão não sobra ninguém. É 7 e 8. Isso aí. Exatamente. Quer dizer, é uma condição que é o seguinte, aquela morte de cerca de 1 milhão de pessoas, lá no ano 70 nós estamos falando, tá? Era um testemunho de uma catástrofe mundial, em que somente uma linguagem de turbulência cósmica, como o escurecimento do sol, a lua não fornecer a sua luz, as estrelas caíram do céu, era adequada para descrever o tamanho daquela tragédia. Os outros profetas trataram disso. Olha aí Isaías 13:10, olha lá. Isaías 13:10. Isso aí. Isaías 13:10. Quem achar, pode ler. Quer dizer, essas figuras, esses símbolos são dos atos divinos, efetuando grande mudança no mundo. No mundo, quer dizer, e essa linguagem aqui do Apocalipse é para descrever essa tragédia muito, muito terrível. O tal do Roseman, um poeta, quando aconteceu a Primeira Guerra Mundial, ele escreveu um livro chamado de Epitáfio de um Exército de Mercenários. Entendeu? Fazendo referência à Primeira Guerra Mundial. Quando ele disse que quando começou a Primeira Guerra Mundial foi assim, o dia em que o céu foi caindo, a hora em que fugiram os fundamentos da terra. Então, quando Jesus está citando isso que está passando aqui, é muito possível que também, que na contraluz da catástrofe, da destruição de Jerusalém, ele também vislumbre o final do tempo. Aí a gente já comparou com Apocalipse capítulo 19, que aí é o final do juízo mesmo da história da humanidade, entendeu? Tem um historiador, o tal do Tácito, ele escreveu sobre a destruição de Jerusalém bem assim, ó. É no capítulo 5, no verso 13 do seu livro História. Diz assim, forças em conflito foram vistas confrontando-se nos céus. Armas disparadas, e de repente o templo foi iluminado pelo fogo proveniente das nuvens. Repentinamente a porta do santuário se abriram e uma voz sobre-humana bradou de dentro do templo, vão-se os deuses. E no mesmo momento se ouviu o estrondo do ruído da sua partida.
Quer dizer, olha o que Tácito está dizendo. Quando começou aquela guerra toda, que o exército romano está entrando, ele começa a fazer uma poesia, né? Olha, teve armas foram lançadas, fogo desceu do céu, dentro do templo, a porta abriu e diz, Deus está indo embora. E ouviu-se estrondo do barulho dele indo embora e abandonando a cidade, abandonando seu povo, agora sob o jugo do inimigo que está destruindo tudo. O historiador, a linguagem dele não está muito diferente da linguagem da Bíblia que a gente usa aqui. E ele é um historiador pagão, um historiador romano, ele não é cristão. Ele está falando de como é que ele descreveu a destruição de Jerusalém, tomando posse das informações que ele tinha. Que ele foi embora, exatamente, né? Uma coisa tremenda isso aí, né? Interessante isso aí. Então, a gente tem que entender isso aí, procurar ao máximo, entender que processo é esse que está acontecendo. E aí, então, diz aqui no verso 30, que aparecerá no céu, agora é Mateus, né? O sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Aqui no capítulo 26 do próprio Mateus... Sim. Quando Caifás vai agora interrogar Jesus, 63, 64. Vamos ler o 62 até o 64. Você não vai se defender, não? Né? A pergunta do sumo sacerdote. Jesus, porém, guardava silêncio e, insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe, conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Então, conjuro-te, faça um juramento comigo. Você é o Filho de Deus? A resposta, 64. Então, a gente viu aqui no capítulo 24 que isso que Jesus está descrevendo é a mesma coisa, da mesma forma, do mesmo modo. Ele é que diz, vai aparecer o sinal do Filho do Homem. Muitos, durante todos esses séculos, quase 2000 anos, têm ali se debruçado sobre que sinal é esse. Para um grande número é a cruz. Para uma geração maia adúltera, olha o capítulo 12 de Mateus 12. Mateus 12. Mateus 12, 39. Quem achar pode ler. Que dia e hora, né? São muito semelhantes. A passagem dele aqui na Terra toda e até o fim do mundo. Todo o seu legado até o fim do mundo. Tem uma semelhança assim, muito grande, parece que tem uma... Sim. Lembra do espiral que a gente fala, né? Então, quando a gente faz a cisão, para um tempo parece que é um pouco menor essa condição toda, mas quanto mais o tempo vai se passando, mais próximo, e com a informação ela vem de uma forma assim, cabal para nós, que a gente não tem como duvidar e achar que não é, que não deve ser. Agora, a atenção que ele dava para a sua época deve ser a mesma nos dias de hoje. Cuidado, isso é só o princípio de dor, só que tem coisas preditas em outros profetas que já aconteceram, que Jesus não tocou nelas porque não era para ele tocar nesses assuntos, e que já aconteceram. Haviam acontecido e estão no processo da história da humanidade. E aí, então, a gente tem que ficar atento, né? Olha, ele vem como um relâmpago, então vamos observar os abutres.
Vamos observar as águias, para a gente perceber que tempo é esse, que ponto da história da humanidade, através das profecias de Jesus e todos esses fatos aqui narrados por ele, mesmo numa linguagem apocalíptica, porque o Apocalipse, já falei, não é uma linha organizada para uma linha de viagem. Aquilo ali não é uma agenda de viagem, não vou passar assim, passa aqui, que vai lá e tal, depois faz não. Não é assim. Mas ele tem uma linguagem própria, cósmica, que mistura seres celestiais, animais, né, com outros aspectos diferentes. Tem cordeirinho que abre a boca e fala como dragão, mas tem cordeiro que tem 7 chifres, tem 7 olhos e está com o pescoço cortado. Tem dragão com 7 cabeças e uma é cortada e depois nasce outra no lugar. Entendeu? Tem besta que sai do mar, que tem pé de urso, corpo de leopardo e boca de leão e tem 7 cabeças. Né? Então a gente tem que saber ler, interpretar isso aí tudo aí, em que tempo, em que época e qual é a sua função. Mas Jesus ele está interligado com a história da humanidade desde antes da fundação do mundo, porque ele é o Cordeiro de Deus, preparado para a salvação do mundo desde antes da fundação do mundo. Então, tudo que se refere passa por Cristo. A nossa leitura bíblica é através de Cristo. Mesmo que quando a gente lê do Antigo Testamento para trás, a gente sabe que pouco se falou de Jesus, só se pontuou ali, mas quando a gente vai fazer uma leitura ampla, passa por Cristo. Né? Ele é o centro de toda a nossa leitura bíblica, ela é cristocêntrica, ele é o centro da nossa atenção, do que a gente está percebendo a respeito dele. Por quê? Porque ele fala aqui que ele virá montado sobre as nuvens, né? Lá no passado, quando a gente leu Mateus 12, 39, olha lá, o que ele falou? Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe será dado outro sinal, senão do profeta Jonas. Para quem está ouvindo o que ele está falando aqui? Mas será que é ou não é? Aí ele é morto na metade da outra semana e ressuscita ao 3º dia, e eles tomam conhecimento dessa notícia. Eu falei, rapaz, tudo que esse moço falou aconteceu, eu tenho que ficar esperto, eu tenho que ficar atento. Quando a gente falou daquela brevidade, se eu não abreviar ninguém ia se salvar, a gente pensa assim, só gramaticalmente abreviar para acabar, né? Esse abreviar é aquela condição de possibilidade daqueles que estão lá saírem. Do ano 69 ao ano 70, Roma teve 4 imperadores. Em um ano, Roma teve 4 imperadores. E foi nessa disputa, nesse movimento todo, que os discípulos de Jesus, ou quem aprendeu o que falou, ouviu, entendeu, falou, é a hora da gente ir embora, que é a hora que o cerco romano dava uma afrouxada, e aí ou uma recuada, e aquele povo saiu, foi tudo para Pérea, para uma região de Pela, 160 quilômetros de Jerusalém, e se salvou muita gente lá. Eusébio escreve sobre isso, e alguns outros escrevem sobre isso. Então, toda essa linguagem trágica de Jesus é para mostrar, olha, o juízo divino está sobre o seu povo, e junto com esse juízo divino sobre o seu povo em Jerusalém, agora para aquela geração que Jesus está falando, ele também estende para aqueles do tempo do fim, do dia da sua vinda. Aí é como ele vem com um rei de um reino inabalável e eterno. Daniel capítulo 7. Profeta Daniel capítulo 7, verso 13 e 14. Você está lendo o quê? 7 e 14. Mas é de quem? Daniel. Daniel? Ah, você está no... leu o 13 e 14. 13 e 14, lê os dois. Eu, quem estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu como o Filho do Homem, e tirei. Espera só um pouquinho, você viu aí? O que Jesus falou no versículo que a gente leu aqui? O Filho do Homem virá nas nuvens do céu.
Daniel, séculos antes, ele dirigiu-se a quem? Dirigiu-se ao Ancião. dias e o fizeram chegar até ele. Ah, então quando ele chega, o que acontece? 14. Foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino para que todos os povos, nações e línguas o servisse o seu domínio, e um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Porque as visões de Daniel, ele viu os outros 4 reinos. Ele viu a Babilônia, ele viu a Média-Pérsia, ele viu a Grécia e viu Roma. E viu que todos esses reinos foram destruídos. Até mesmo quando, no sonho do rei, ele viu uma estátua toda de cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze e pernas e pés de ferro, que é Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. E ele viu que uma pedra, uma rocha foi tirada de uma montanha, rolou, destruiu, fez aquela estátua todinha virar pó. Foram as 4 outras nações. E aí que agora é o 5º reino. Eu acho engraçado é que, definindo esse versículo, Sim, do capítulo 7 de Daniel, é que ele prediz o que vai acontecer, e Jesus, lá em Mateus, que foi lido agora há pouco, quando eles falam que é blasfêmia, Jesus fala disso aí, e virá o Filho do Homem, que estará sentado à destra de Deus. do Poderoso. Aí eles gritam blasfêmia, onde que Vão matá-lo. vão matá-lo. Exatamente. E eles eram entendidos desse assunto, eram doutores da lei, eles sabiam disso aí. Exatamente. E eles não deram atenção nenhuma. Por quê? Exatamente. Por que lutar contra, então? Quer dizer, que resistência é essa? Mas na época de Jesus ele fez aquelas maravilhas, aqueles prodígios todos, e mesmo assim Porque resistiram. não poder entender. Não, peraí, por que esse moço está falando disso? Uhum. Nesse momento? Porque lá atrás foi falado. Tudo bem, já apareceram outros que falaram também e foi por terra, como o que ensinou a Paulo, Uhum. Gamaliel, né? Sim, falou. Não deu ouvido, vamos deixar acontecer. Não, o negócio deles era querer exterminar e acabar logo com tudo. Parece que era assim, um complô para não querer que existisse esse filho do homem. É. Que esse filho do homem pudesse aparecer, para eles poderem ter o poder dele. Exatamente. Então você vê que coisa interessante que está acontecendo aí. O reino dele é eterno, o seu domínio, o seu reino não acaba, enquanto os outros todos foram destruídos e acabaram. Você vê que ele é entronizado num lugar, levado até o ancião de dias. O ancião de dias está sentado no seu trono. O ancião de dias representa Deus, a visão de Daniel. E Jesus é o filho do homem. E ele declara a mesma coisa. Então, e por que que ele vem assim? Olha Apocalipse 1:7 aí, olha lá. Inimigo que causa, que é igual quando eu achei engraçado que legal do que o Marcos falou a respeito daquele moço que o senhor citou a respeito, falou do pagão, Uhum. que falou uma certa poesia, que Deus foge, né? Falou que Deus foi derrotado, mas eu penso assim, para ele aquilo ali foi botar Roma acima de tudo, porque se Deus Saiu dali, né? saiu da Irmandade, é porque não teve coragem de cara, que se ele pelo menos fosse derrotado é porque ele tentou lutar, Uhum. mas nem assim ele lutou, ele fugiu, ou seja, é uma maneira de dizer que Roma é maior do que tudo, porque na história, quando fala de Deus, é o Deus que botou o Egito, destruiu o Egito, que, né, aqueles exércitos e tudo mais, que fez misericórdia no meio do deserto, que a história vai sendo contada, Sim. narrada e falada. E eles sabiam disso aí. E Roma vem e se propõe como, não, nós somos tão grandes, tão fortes, que até o Deus Foge. corre. Então, quer dizer, é uma coisa assim tremenda isso aí. A gente não pode esquecer que para aquela época, muitas daquelas guerras e batalhas eram uma guerra entre os deuses. E os representantes na terra é que resolviam a demanda. Então, é uma coisa assim muito séria.